Então, isso é um ponto importante, porque assim, quanto mais acessório eu puser, mais eu me sinto eu. Olha que loucura. E tem gente que quanto menos ela puser, mais ela se sente ela. Exato. Então, eu não posso dizer assim pra todo mundo, mais é mais. Porque tem gente que se a pessoa é obrigada a pôr um brinco, pô, cara, que saco, eu não queria pôr nada, porque ela é bem naturalista mesmo. Só que ela precisa, dentro do contexto da adequação do que ela precisa, colocar um pouco de elemento diferente. Então, olha só, por exemplo, o estilo dela, vamos colocar o natural, que é o mais basicão, assim. O natural é bem aquela, sem maquiagem, camiseta branca, calça jeans, tênis, conforto, leveza e ponto. Acabou. Acabou, né? E aí a gente põe esse natural dominante. Mas vamos pensar que essa pessoa, que é natural dominante, ela trabalha numa área artística. Que é o contrário daquele minimalismo, né? Sim. Então ela precisa se produzir pra caramba. Então, como é que a gente vai fazer? Olha, você vai ter que passar maquiagem, como é o meu caso, né? Você vai ter que passar maquiagem, tá? Qual é o mínimo tolerante que eu posso? O que eu posso fazer para ter uma maquiagem, mas não ficar tão rebocada? Porque para mim passou base e já tá esquisito. Tá, então qual é o teu limite aceitável pra gente adequar dentro da tua profissão? Sabe? Sim. Porque as pessoas que você está trabalhando, elas vão olhar aquilo primeiro como um código de referência para atestar a sua qualidade de trabalho. Aí depois, sei lá, você ficar famosa, alguma coisa assim. Aí eu falo, não vou passar mais maquiagem. Brincadeira. Vou voltar às origens. Vou voltar assim. Mas assim, eu falo até que ponto, né? O mínimo que você vai ter que abrir mão ou se adequar, né, para alguma coisa. E aí, sem perder a tua base, a sua identidade, né? Sem que aquilo te ofenda. Então, que nem... O que aconteceu, né? Uma vez eu trabalhei na TAM. Trabalhei 2 anos na TAM. E na TAM, a TAM tinha uma filosofia, um valor completamente diferente aos meus valores. Obviamente que eu não sabia disso. Por isso que eu falo, consultoria de estilo tinha que ensinar na faculdade, na escola, porque daí a gente já ia saber aonde que a gente ia trabalhar. Porque se essa empresa combina com os meus 3 estilos, não. Então eu não vou trabalhar lá. O que eu vou fazer aqui, né? Não. Aí, né, fui lá, né, trabalhar na TAM e tal, e aquele né, imaginário, uau, você é aeromoça. Não, eu era no check-in da TAM. Vem com essa história de aeromoça que era chique. Não, era só check-in da TAM, emitia bagagem. Não era só o check-in da TAM. Cara, põe bagagem aqui pesada pra caramba, o povo te xingava quando dava overbooking, aquelas coisas todas. Eu falei assim, gente, cadê o glamour daqui que não me avisaram? Onde foi que eu me perdi, né? Onde que eu me perdi? E eu não sabia. A aviação, ela vem, né, de todo um contexto militar. Ela tem uma cultura militar. Então, a mulher, ela é totalmente... É como se ela fosse uma policial. E eu não sabia disso. E eu sou uma pessoa completamente, assim, contra regras que eu não entendo. Eu sou uma pessoa criativa e eu quero dar uma sugestão para aquela coisa que eu não tô... não gostei muito disso aqui, acho que... Vamos conversar sobre isso, mas não tinha muito, né? E assim... Eu tinha que estar com uma saia abaixo do joelho, meia calça, sapato de salto. E uma maquiagem cheia de coisa. E laque no cabelo e não sei o quê. E tinha que ser um anel pequenininho, eu já queria anel grande. Tinha que ser um relógio pequenininho, tinha que ser um anel grande. Eu queria a unha preta, tinha que ser vermelha. Eu falei, nada que eu queria podia naquele lugar. E aí eu não entendi. Eu falava assim, gente, que absurdo. Como é que pode? Como pode? Como eu não posso colocar aqui um colar por cima desse casaco? Exatamente. E eu era meio que, né, indisciplinada, assim, sabe? E na época, eu sempre usei o lente de contato, né? Aí eu falei, quer saber? Aí eu comecei a ter umas alergias e tal. Eu falei, quer saber? Eu vou pedir pro meu oftalmologista um atestado para eu não passar mais maquiagem. Assim, não... O que eu quero dizer? Os meus valores, eles estavam completamente diferentes do valor daquela empresa. Então, assim, eu tinha que me maquiar todo santo dia. Eu tinha que pôr aquela roupa lá todo santo dia. E era uma coisa que não tinha nada a ver com a minha essência, com a minha identidade. Então, aquilo para mim era uma agressão. Só que como é que eu ia explicar isso? Pois é. Pra quem que eu ia explicar isso? Como é que eu ia... Né? Então, exato, porque no fundo, e tá tudo bem também, né? Porque a empresa, ela cria uma marca, uma personalidade que é dela e única, e no fundo hoje tem muito disso, né? Você vai se encaixar naquilo. Exato. A gente vê muito isso na área das empresas de informática, tecnologia, né?
você olha, aquele público, ele tem um estilo. Você vem pra gente aqui, né, hoje do audiovisual, a gente tem um estilo. Então. Né? Assim, parece que tem esses nichos. Você vê quando a gente fala de advogados, né? Nossa Senhora, né? Tem que estar sempre, né? Todo alinhado, tudo. Então, assim, tá tudo bem, mas você também tem que entender, né? Então. Eu tô aqui. A gente tem que entender os valores da empresa. A empresa não vai mudar porque você é linda. Exato. Né? A empresa vai continuar com os valores dela. A empresa vai continuar sendo no caso, né, da empresa de aviação, tendo a mentalidade militar dela. Agora está extremamente flexível, da época que eu trabalhei lá, que acho que foi em 2002 ainda, eu acho. 99 a 2002. Então, assim, agora está super flexível. Mas ela ainda tem essa conotação militar. E eu acho que está certo. Né? E tá tudo bem, né? Tá tudo bem, tá? Ok. Agora, e eu? Quem sou eu? Quem sou eu? O que eu quero? Que empresa que eu quero me sentir adequada? Não. Acolhida, valorizada, reconhecida. Que empresa que é essa? As pessoas não sabem. Isso. Elas não têm consciência. Porque como é que você vai ter consciência daquela empresa se você não tem consciência de você? Agora, se eu tenho consciência do meu estilo, então eu falo assim, peraí. Eu sou uma pessoa que eu não tenho regras, né? Assim, regras, que nem o estilo tradicional, por exemplo, pelo próprio nome. Ele já traz muitas coisas operacionais, de processos, de regras, de padrão. Então, é muito mais fácil uma pessoa que tem um estilo tradicional dentro do seu conjunto de estilos trabalhar no aeroporto, trabalhar na política, trabalhar como advogada, porque para ela tá ali. Ela já tem uma mentalidade de cumprir regras. Para ela é tranquilo. Uhum. Agora, aquela pessoa que não tem, ela não está errada também. Não tá errada Só que ela tá... Se você quiser quebrar os padrões de uma empresa porque você acha que você é, né, ou especial, não vai funcionar. Você só vai entrar em conflito de interesse. Então, se você tem, por isso que as pessoas que geralmente têm estilo criativo dominante, elas estão na área de moda, na área de publicidade, na área de TV, porque é uma área que elas podem expressar o lado artístico. Lúdico delas. E assim, nesse contexto que você está falando, quando a gente está dizendo mais para o mundo corporativo, acho que as pessoas também te procuram sobre isso. Tem muitos casos assim, tipo, acho que o meu estilo me influi, por exemplo, numa promoção. Eu acho que eu não consigo me desenvolver aqui por conta do estilo. Acho que isso não tá legal, tudo. Tem muito disso? Você se depara com muita coisa assim? Olha, tem muito. E é muito interessante porque tem E aí, assim, a pessoa viés. Muda e realmente ela acaba tendo resultado? Tem. Olha, eu vou te falar uma que eu achei sensacional, que foi esse depoimento. Foi um rapaz, ele é dono de uma empresa de carros de agro. Então, ele era milionário. Beleza. E aí, o cliente, o CFO dele foi o meu cliente. E aí, ele viu o meu cliente e falou assim, olha, eu achei muito legal o seu estilo de vestir. Acho interessante como você vem trabalhar. E ele era CFO e ele ia de suspensório a cleans, assim, ele era todo estiloso. Ele fugia um pouco do estereótipo do CFO. Ele era estiloso. Sim, ele tinha adotado aquilo para ele. Estiloso. Ele assumiu, né? Quando a pessoa assume o estilo, ela é estilosa. Porque aquilo lá encaixou para ela, né? Exatamente. Acabou, que nem a gente estava falando da pessoa minimalista. Se tá, né, no DNA dela, vamos imaginar assim, acabou. Né? Cai bem, não é nada forçado. E não era forçado. E esse cara, olha só, tem estilo. Os estilos são para os homens, claro, os mesmos estilos, por isso que fala universal, tanto para mulher quanto para homem, né? E ele tinha, né, dentro do grupo dele, o estilo romântico, acho que tradicional e o elegante. Então, o acessório, o suspensório com paletó, cara, o cara ficou lindo. E ele ficou super CFO, mas super estiloso. Um poder, uma magia ali, né? Aí, esse dono dessa empresa vendo isso e tal, ele falou, fala lá com a minha consultora, né? Aí, beleza. Aí eu fui atender o cara, a gente fez um trabalho e tal. E aí Aí eu pego as primeiras imagens, né? E aí eu vi as roupas que ele ia. Eu falei assim, tá, você... Porque assim, tem uma parte do meu trabalho que chama o desafio de looks. Então, o que o cliente faz? Durante um período, ele vai me mandando foto de todos os dias dos compromissos que ele vai fazendo. Então, ele, hoje eu vou falar com o CEO da Volkswagen. Hoje eu vou falar com
presidente não sei de quê. E eu só olhando as roupas que ele ia indo, né? Beleza. Aí a gente chega num dia para conversar sobre aquilo. E aí eu coloco todas essas fotos, né? A gente faz um painel. Aí é a hora da humilhação. Né? E aí, na hora do painel, a pessoa que se vê. Né? E aí a gente falou assim, olha, a gente trabalhou esse estilo. Onde você vê esse estilo? Que é você. Né? Então, o que está acontecendo aqui? Tal. Ok, beleza. Só sei que, assim, quando a pessoa se vê, é milagroso. Porque ela, automaticamente, ela já nunca mais faz aquilo. Eu não preciso falar nada. Isso eu já posso considerar uma dica para quem está em casa. Fala assim, deixa eu ver como é que eu aplico. Vai se fotografando e vai se analisando. Pô, faz isso. Coloca no Pinterest. Porque o Pinterest ele ainda dá 5 coisinhos lá, de 5 caixinhas, né? Aí você vai colocando aquelas 5. O seu guarda-roupa, ele te joga na cara tudo que você fez. Gente, então já fica a dica aí de casa para vocês. Falar assim, ela falou. E como é que a gente pratica? Ó, já, dica 1, hein? Dica 1. Bota no Pinterest. Aí, beleza. Bom, enfim, aí... Ele se avaliou, fez aquela análise, tá, aquela mudança básica e tal. Sei. E ela, onde ele trabalha, né, a empresa, é no interior, coisa bem machista, cor de homem, né, aquelas cor de máquina e tal. Entendi, isso. Aí um dia, ele falou pra mim que ele tava passando no chão de fábrica. E aí um cara lá do operacional lá chegou e falou assim, patrão, você tá chique, hein? Aí ele falou, Renata, eu nunca imaginei que aquele cara fosse me falar isso. Não falou chique, você tá na pinta, tá... Alguma coisa assim. Usou algum linguajar ali da região. Que o cara, ele falou assim, ele entendeu que o cara ficou admirado de ver, achou legal. Assim, ele notou a mudança, né? O investimento ali nessa consultoria de imagem. Nessa consultoria de imagem. Estilo. E ele falou que era um elogio que, assim, ele nunca ia imaginar um outro cara elogiando. Porque quem elogiava era a secretária. Aquelas coisas, né? Tipo... Isso porque a mulher é mais assim, nossa, você tá bonito hoje, hein? Você tá bonito. Esse terno é novo. Quando você tá feio, às vezes a secretária fala assim, você se arrumou. Tá bonito, hein, chefe? E ele não acreditava muito. Só que quando ele falou que quando esse cara, no chão de fábrica, e era um dia que ele tava simples, que ele foi básico. Ele tava minimalista esse dia. Esse dia ele estava minimalista. E aí ele falou, cara, realmente eu mudei. Né? Aí foi a hora que ele sacou essa mudança. Eu falei, gente, que incrível. E ele era... Aí a gente começou a conversar sobre o que os homens reparam, né? Dentro de uma reunião, que eles reparam muito relógio. Falei, deixa eu ver seu relógio. Eu olhei pra ele e falei assim, então, meu querido. Aí eu vou falar um palavrão, né? Eu falei, você é dono da porra toda, cara. Você não pode estar com esse relógio. Os caras vão reparar. Você tá com... Né? Como chama, gente? Como veio, né? Antigamente vinha... Né, nos docinhos de criança. É que revela muita idade, não vou falar disso, não. Você pegou o relógio da Melicinha, né? E aí a gente falou sobre relógio, sobre os acessórios. De criança, né? Né? Então, assim, quais seriam os acessórios? Quando é que ele usaria aquele acessório? Aí entra a questão da adequação. Tem que comprar... Tem que usar sempre? Não, porque se você vai... Aí é que tá. Você vai fazer uma reunião com a tua equipe de base, né? Então, você vai lá no chão de fábrica... Tem que se você for todo muito empetecado, você vai criar um distanciamento. As pessoas querem te ver com, né? A vida como ela é, A vida né? como ela é, mão na massa, ergue a camisa, né? Agora, você vai lá, sentar numa mesa de negociação, você vai falar de milhões, sei lá, Então, quais são os códigos visuais que dão a entender que você tem aqueles milhões todos que vocês estão falando? Então, tudo isso é uma questão de adequação. Uhum. Né? Dentro do teu universo.